Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, você acompanha as principais notícias dessa terça-feira. E vamos começar falando sobre os Estados Unidos, que proibiu os veículos inteligentes em todo o país com as tecnologias russa e chinesa. De acordo com as autoridades, esses carros podem oferecer riscos à segurança nacional. Acompanhe. O governo dos Estados Unidos anunciou a proibição da venda no país de veículos inteligentes que incorporem tecnologia chinesa ou russa, tanto componentes quanto software, por considerá-los um risco à segurança nacional. O Departamento do Comércio lançou uma pesquisa pública sobre o assunto no final de setembro, que acabou de ser concluída com a publicação de novas regras destinadas a proteger a cadeia de suprimentos de veículos conectados de ameaças externas. A proibição será implementada gradualmente, começando em 2027 para software e 2029 para equipamentos. Atualmente, nenhum carro inteligente chinês é vendido nos Estados Unidos, mas a BYD vende ônibus na Califórnia que não estarão incluídos na proibição. Fabricantes ocidentais como a Volvo, um grupo sueco controlado pela Geely da China, assim como a Polestar, a BIC da GM e a Lincoln, uma subsidiária da Ford, vendem veículos fabricados na China no mercado dos Estados Unidos. A Tesla produz veículos elétricos para exportação na China. A secretária de Comércio que está deixando o cargo, Gina Raimondo, afirmou que a decisão estabelece as regras necessárias para proteger a privacidade dos americanos e a segurança nacional, impedindo a entrada de adversários e sua capacidade de manipular essas tecnologias para acessar informações confidenciais. A eletrônica está cada vez mais presente nos veículos modernos e a maioria está conectada à internet por meio de um sistema de navegação. Os programas de assistência ao motorista e de direção autônoma reforçam o risco de intervenção externa indesejada no controle de um carro em movimento. Em meados de setembro, Washington anunciou que os carros elétricos importados da China estariam sujeitos a tarifas de 100% a partir do dia 27 daquele mês. E na Antártida foi registrado o maior degelo da história nos últimos 2 anos. E as queimadas em solo brasileiro foram os principais responsáveis para isso. Pesquisa realizada pela USP mostrou que nos últimos 2 anos, a cobertura total de gelo na Antártida teve uma redução de quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Um dos principais causadores desse degelo foram as queimadas em solo brasileiro. Vale destacar que os 2 últimos anos também foram eleitos os mais quentes já registrados, sendo outro fator importante para o derretimento em massa de gelo na Antártida. Um estudo feito pela Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, aponta que se nada mudar, a Antártida pode perder completamente seu gelo até 2300. Pela mesma projeção, os próximos anos já podem ser impactantes para a vida na Terra. O derretimento de gelo na Antártida aumenta o nível de água nos oceanos e sobe a temperatura do planeta. E agora vamos falar de esportes, isso porque há 25 anos atrás o Corinthians se tornava campeão mundial de clubes da FIFA. Nas redes sociais o clube relembrou o título. Vamos também relembrar um pouco dessa história. O clube relembrou e parabenizou nesta terça-feira os 25 anos da conquista desse título tão importante na história corintiana. Campeão brasileiro em 1999. O Corinthians foi escolhido para representar o Brasil no primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA. O Timão estreou na competição vencendo o Raja Casablanca por 2-0. Ainda na primeira fase, o Timão enfrentou o Real Madrid. Um jogo histórico e muito equilibrado que terminou empatado com 2 gols para cada lado. Edilson Capetinha anotou os gols corintianos e Anelka marcou os gols merengues. E a vitória por 2-0 contra o Al Nassr da Arábia Saudita garantiu o Corinthians na liderança do Grupo A. O Vasco terminou a primeira fase na liderança do Grupo B. E por isso, as equipes se enfrentaram na grande final. Os 90 minutos foram equilibrados dentro de campo,
o que levou à decisão para os penaltis. O Corinthians tinha o goleiro Dida embaixo das traves. E o Vasco tinha nomes de peso como Edmundo e Romário. Na terceira cobrança vascaína, o goleiro Dida mostrou o porquê era considerado um dos maiores pegadores de pênalti e impediu o gol de Gilberto. Mas na última cobrança corintiana, Marcelinho Carioca, que não tinha o costume de errar penaltis, desperdiçou e atrasou a comemoração do título, que viria logo após Edmundo isolar a batida de pênalti. Assim, o Corinthians conquistou o tão sonhado troféu e se tornou o primeiro campeão mundial organizado pela FIFA. E repetiu esse feito 12 anos depois contra o Chelsea, no Japão. E o Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 15h30, o Kleber Werneck volta no Redação Hit com mais notícias para você. Até mais!